diversidade de fora Bolsonaro. Né? Mas unimos aqui, essa é a positividade da ideia. Poucos, mas bons, como disse um rapaz aí no início do século, homenagem aqui o Carlos. E, de certa maneira, também, eu e uma garota que eu gosto muito, a Tainara, escrevemos um texto, um período atrás aí, inspirado no Paulo Freire, resgatando um texto do Paulo Freire que não é muito conhecido, não é muito utilizado, se chama Pedagogia, Diálogo e Conflito. Normalmente os freirianos só falam do diálogo e esquecem do conflito. E daí nesse texto a gente construiu a ideia de que existe conflito contra os antagônicos, né? E unidade nas divergências, nas diferenças, pelo outro lado, né? Então aqui nós temos uns companheiros que são do PCB, tem a companheira Manzano, que é candidata a presidente, tem pelo menos umas 4 pessoas aqui, estão em maioria, mas não vão fazer nenhuma votação, que estão apoiando o Lula. Os companheiros são brasileiros, mas estão aqui. Depois vou falar um pouquinho, daí a gente faz uma rodada. Tem os companheiros aqui do bloco, né, também. E aqui nesse espaço, que é um espaço libertário, anarquista, autogestionário, e agrega essa diversidade dos gatos e gatas, vamos dizer assim. Em 2018 a gente fez um outro papo aqui também, antes um pouco da eleição, depois fomos para lá, e na semana que vem estamos voltando lá para a reta final. Então, eu só fazer uma propaganda aqui, deixei 2 livros aqui, que depois eu, para consulta, né, para quem depois quiser dar uma olhada aí, também conhecer um pouquinho o Carlos Machado. Eles vão estar disponíveis aqui de consulta para quem quiser. Daí o Carlos, a Fabrícia, vocês, né, que moram aqui pertinho, podem aproveitar. A ideia desse papo, aproveitando as eleições, não sei se vocês acompanharam hoje toda a situação, a princípio, até o momento, o golpe proposto, sugerido, que vinha sendo construído, até o momento, está muito mais uma campanha eleitoral, aproveitando-se dos 200 anos da independência do Brasil, que é uma controvérsia, né? Eu separei um material desse último período que está sendo publicado aqui, de algumas revistas, e grosso modo, e até eu converso com alguns colegas assim, das diferentes interpretações que isso possa ter, ou diferentes narrativas, que é a palavra da moda lá no Brasil, eu gostaria de começar para falar um pouquinho sobre isso, do trabalho que nós fizemos lá no extremo sul do Brasil, Rio Grande, Pelotas e uma parte do Uruguai, desde 2010, mapeando os conflitos e problemas ambientais, urbanos e sociais em 11 municípios e também na região de Rocha e Maldonado do Uruguai, né, com os companheiros lá do Uruguai, né, e que a gente fez propaganda nesse material aqui, né, que posso passar para vocês, e aprendi lá com os jovens que com essa coisinha aqui tu remete para o texto completo. Esse texto completo, que é uma edição que nós fazemos periodicamente, vou rápido partir dela para explicar uma leitura que eu faço da história do Brasil e desse dia 7 de setembro, como também o que está acontecendo, e daí a gente bate o papo aí. Nesse estudo, nessas atividades que nós fizemos, nós partimos dos conflitos, entendendo os conflitos como indicador de problemas, né? Para os empresários, boa noite, para os empresários, para os governos, o conflito é um problema que tem que ser resolvido, né?
para nós, não, o conflito ele indica que alguém está sendo prejudicado, alguém está sendo injustiçado e vai para a rua, se mobiliza e exige uma solução para esse problema. Né? Então, nós mapeamos esses problemas, mapeamos, identificamos quem está se mobilizando e quem está sendo indicado, apontado como causador destes problemas. E a partir disso nós desenvolvemos um trabalho aí de publicização no Jornal Eco, nós temos um site e também assessoria, apoio, ajuda a partir da universidade e para esses grupos. Né? Concretamente estamos envolvidos na luta contra a mineração em São José do Norte, que fica próximo de Rio Grande, contra a contaminação do agronegócio, do arroz e soja, tanto no Brasil quanto no Uruguai, como também, recentemente agora conseguimos a vitória, no período do observatório, junto aos movimentos que estão lutando contra a mineradora perto de Porto Alegre, em Eldorado, conseguimos barrar a partir de pareceres técnicos, problematizando as contradições, inclusive os pareceres aí que os juízes davam para isso. Só para dar um exemplo de algumas ações. Então, por que eu comecei por aí? Para dizer que hoje está muito na moda a narrativa e não só a narrativa enquanto se propõe com verdade, como mentiras travestidas de verdades ou de interpretações. Então, nós identificamos que é fundamental relacionar o que se diz, essas narrativas, com uma coisa chamada, nós estamos chamando materialidade relacional, ou seja, a realidade que as pessoas vivem, e no caso os conflitos. Né? E os conflitos indicam que alguém está sendo prejudicado e está se mobilizando contra isso. Né? Então, qual é a realidade, vamos dizer assim, eu anotei algumas questões aqui para não me perder, alguns dados aí da realidade brasileira que tem que ser considerado para as narrativas do 7 de setembro de 200 anos. Né? Hoje, no Brasil, né, nos últimos meses, a partir da pesquisa da Pensan, mas também a Oxfam já tinha identificado durante a Covid que 33 milhões de pessoas estão passando fome, passam fome, ou seja, são 3 Portugal mais ou menos. Em torno de 70 milhões de pessoas vivem na insegurança alimentar, ou seja, com o perigo, com a ameaça de amanhã, semana que vem, não ter o que comer. Então, nós que estamos, eu, professor universitário, ou, de certa maneira, quem tem emprego, está privilegiado em relação à situação dessas pessoas. E era uma situação de que, mal ou bem, por críticas que possa ter, e nós mesmos, nos livros que nós publicamos, nós criticamos, identificamos aspectos negativos do governo Lula, aspecto negativo do governo Dilma, também aspectos positivos. Tinha se superado, retirado, contribuírem muito para que milhões de pessoas saíssem dessa condição, e nós voltamos para essa situação de antes, né, destes últimos 15 anos. Né? Além da destruição da política ambiental, de qualquer forma de controle e de regulação em relação aos madeireiros, à mineração em terras indígenas e também em não terras indígenas, a destruição de áreas de floresta para plantar soja pelo agronegócio. Recentemente agora foi publicada uma investigação mostrando que o discurso do agronegócio em termos de riqueza, rentabilidade, não é tão assim, porque objetivamente 85% do que o agronegócio produz é exportado. Né? E 70 e poucos por cento do que se come, do que se compra para comer pequena produção e média produção agrícola. Então, além disso, este governo, para um outro exemplo do desemprego em torno de 10-15%, junta-se a uma estrutura que é muito anterior do governo do Lula e Dilma. Ou seja, desde que os portugueses, na época, em 1500, invadiram o Brasil e construíram os latifúndios para
saquear, explorar, era uma colônia de saque, objetivamente, né? 400 anos de escravidão, ou seja, se construiu a ideia de uma raça, vamos dizer assim, inferior, que é os negros, os pobres, os nordestinos, os de baixo, como vem sendo discutido muito lá na nossa região, e não só na nossa região, algo que começa a pensar uma história dos 500 anos, e algo como os espanhóis chamam de colonialidade, ou seja, uma perspectiva de que é preciso pensar desde baixo, desde aqueles que originários do território, que foram levados para lá como escravos, para reconstruir uma outra história. Né? O Noam Chomsky até tem um livro, os primeiros 500 anos, né? Fazendo uma analogia grosseira, mas vem se discutindo já há algum tempo, de que é necessário de pensar e resgatar a história a partir, no nosso caso, desde esses 500 anos. Então, estou dizendo isso para ir já para a questão dos 200 anos, que o que foi? Né? Uma independência, sim, se separou de Portugal, mas como disse o Manuel Bandeira em 28, e até o filme brasileiro, né, de que o Dom João disse para o Dom Pedro: coloca a coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Né? E o Brasil torna-se independente, mas quem começa a governar o Brasil é o filho do rei de Portugal. Né? E a estrutura socioeconômica continua a mesma, ou seja, a escravidão, o latifúndio, antes Portugal, agora a Espanha, a Inglaterra. E além disso tudo, a própria pagamento, né, da independência. Então, sim, 200 anos de independência, mas a necessidade de problematizar que tipo de independência é essa. Né? Ou seja, somente depois, 50 anos, 60 anos depois, se acaba com a escravidão. Escravidão que os negros, os escravos, são jogados, né, para a rua, digamos assim, e os postos de trabalho, na sua grande maioria, ocupados pelos imigrantes trazidos que estavam sobrando aqui, que estavam se revoltando na Europa com a Revolução Industrial, e acaba dando um fôlego. Grande parte desses imigrantes que hoje, Bolsonaro e companhia, estão resgatando para ter dupla cidadania, né, ou seja italiano, seja alemão, seja português e assim por diante. No caso do Rio Grande do Sul, muitos deles à base de apoio do Bolsonaro. Ou seja, são anti-negro, anti-pobre, isso. Então, essa construção toda é algo mais histórico, digamos assim, que extrapola os 200 anos, mas vai para a necessidade de considerar os 500. E daí chegamos ao 7 de setembro, Bolsonaro, e abre para a gente bater um papo. Boa noite. Bolsonaro, a princípio, né, nas pesquisas, quando nós saímos de lá, agora em meados de outubro, vinha já ameaçando de maneira mais enfática o golpe, né, ou a não aceitabilidade, a aceitação da votação de 2 de outubro. No entanto, uma série de movimentos acabaram acontecendo, de algumas manifestações, mas também em 11 de agosto se publicou um manifesto que a princípio tinha alguma assinatura e acabou atingindo 1 milhão. Os empresários acabaram também fazendo uma assinatura significativa. O Trump, que era o principal aliado do Bolsonaro, foi derrotado e cada vez mais está se fechando ao cerco em torno não só da tentativa do assalto ao parlamento, lá quando tinha-se corroborar a eleição do Biden, mas também agora nos últimos aí os documentos secretos que ele levou, e hoje publicado que alguns documentos, inclusive de que partes do Departamento do Estado nem tinham conhecimento das fontes, localização das armas nucleares de alguns países. Então, uma situação internacional que fica meio ruim para um eventual apoio de um golpe pelo Bolsonaro. Né? As Forças Armadas mesmo, apesar de estarem junto com o Bolsonaro, cada vez mais
tentam se desvencilhar. E esses manifestos dos empresários, que a princípio estavam mudos, porque ganharam muito dinheiro com o governo Bolsonaro, né, o agronegócio, os bancos, a mineradora e outros tantos, da cerveja, não essa aí, é outra, né, da Ambev, né, o Lehman, né, um dos mais ricos do Brasil, que vive na Suíça, né, e inclusive financiou candidatos, tem candidato ao parlamento, uma PDT, o PSB, né, agora está progressista, virou progressista. Então, esse é o quadro mais ou menos que nós estamos, né, ou seja, arrefeceu um pouco, ele acabou engrossando o discurso para os seus grupos, a avaliação é que tem em torno de uns 30%, aí é confuso, é 30% de 145 milhões, 150 milhões, para facilitar, daí em torno de 45 milhões. Né? Outros falam em torno de 30 milhões. Independente disso, para a gente botar mais concretamente, sim, nós temos em torno de uns 3 milhões e meio de militares das três forças, mais polícia e outros, aí temos em torno de uns 5 milhões. Né? Junta mais as famílias pensionistas, dá em torno de uns 10 milhões, 15 milhões de pessoas. Né? E junta mais uma parte da população pobre aí, que vive da insegurança, que trabalha, que se esforça e acaba identificando naquele personagem como a pessoa que fala a linguagem deles e apoia. E o terceiro elemento forte aí que estaria em apoio, digamos assim, é os evangélicos. Os evangélicos que entraram no Brasil nos anos 80 pela mão da CIA para acabar com a teoria da libertação. Né? E vem crescendo cada vez mais e hoje está, conforme o público, em algumas reportagens aí, disputando, talvez em 5 anos, supere a Igreja Católica. Tanto é que hoje, na Folha de São Paulo, o bispo, representante da CNBB, com outras entidades, publicou um manifesto da democracia, contra o golpe e assim por diante. Né? Ou seja, a própria Igreja Católica tomando posição contra esse setor. Apesar de alguns setores evangélicos e protestantes também vêm cada vez mais querendo se afastar. Mas determinados grupos, como Silas Malafaia, Edir Macedo, isso? Edir Macedo, que tem uma força bastante grande aqui em Portugal, né, foi expulso recentemente de Angola, né, por uma série de problemas, é a força principal. E aqui, em Portugal em especial, tem uma rede, era a esperança que avançasse aí nas investigações, mas está se investigando de tráfico de crianças, né, para famílias cristãs. Essa é a ideia. Pela bagatela de 5 mil euros, uma família cristã pega uma criança do Brasil para cuidar. Então, mais ou menos essa a situação que nós estamos. Do ponto de vista eleitoral, digamos, propriamente dito. Né? Ele está enfatizando a questão do 7 de setembro em transformar como um ato de campanha, porque ele não consegue passar aí dos 32, 33. Né? E o principal candidato, o Lula, está com 45, 47, 48. Né? Os outros candidatos, o Ciro Gomes está com 9, a Tebet está com em torno de 5, 6, acho que a Manzano e outros candidatos do PSTU, o P, e outros em torno de 1%, né? Mas a situação, o que se busca, né? Eu particularmente aqui, que não sou afiliado a nenhum partido, sou simpático aí ao PSOL, né? Fui do PT de 82 a 2005, estamos fazendo campanha para o Lula, né? E de alguns candidatos aí ligado ao movimento das moradias, da ocupação, o Boulos, né? E outros professores, assim por diante. Então, a ideia que se busca, de certa maneira, é que consiga-se no primeiro turno. Né? Conforme o público de hoje, a interpretação de um pesquisador meio próximo ao PSDB, o Marcos Nobre, e que está correta na minha análise, de que
se não se ganhar no primeiro turno, poderá crescer o questionamento à não segurança das urnas eletrônicas, né? Sendo que hoje, durante o dia, pelo que eu fiquei acompanhando, em nenhum momento o Bolsonaro falou sobre isso, né? Os seus apoiadores sim, né? Porque aí tem um problema eleitoral, né? Que não sei se o STF, os outros órgãos teriam força, coragem para fazer algo mais significativo de, por exemplo, caçar a candidatura do Bolsonaro, né? Mas ele, no Rio de Janeiro, que estava falando agora há pouco tempo, lá é 4 horas antes, aqui é 4 horas depois, estava aguardando para ver o que ele estava fazendo. Estava fazendo a motociata, né, até o palanque ali da praia. De baixo parecia cheio, mas de cima tu via que estava um pouco vazio. Mas houve de fato uma mobilização bastante significativa, porque muitas pessoas, independente, coisa é a independência, né, e assim por diante. E no Rio de Janeiro é o principal palco, digamos assim, do Bolsonaro, porque praticamente todos os militares que depois de se aposentar e ir para a reserva, com 40 e poucos anos, vão morar no Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque tem infraestrutura toda construída, né? Os hospitais para atendimento, muitos têm moradia, casa e facilidades assim por diante. Tanto é que dos 100% do que se gasta das pensões no Brasil, 60% é com os militares. Né? Nesse último período, e desde sempre, como se diz aqui, eles nunca para eles, os cortes de salário, ou cortes de pensões, cortes de perdas, nunca perdem. Sempre eles, agora, mais recentemente, inclusive aconteceu em Brasília, botaram as escolas cívico-militar para desfilar. O que é as escolas cívico-militar? São escolas criadas pelo Bolsonaro desde 2019, onde é disponibilizado recursos e também apoio militar. Militares vão ajudar na ordem e na disciplina dentro da escola, né? Para fazer fila, né, obedecer aos professores, e agora, depois dos primeiros meses, eles ficam um em cada sala, no caso do lado de fora, né, para cuidar e garantir para as crianças. Né. Tem uma doutoranda minha que está fazendo uma pesquisa infiltrada nessa, porque ela começou a pesquisa e daí no final do ano passado a diretora reuniu os professores e disse: a partir de março nossa escola vai virar cívico-militar. E daí ela continua a pesquisa, tá muito ruim, muito problema, porque o controle, a fiscalização é muito grande, muito forte, e as crianças aprendem a fazer fila, a marchar, desfilar, agora vão desfilar em Rio Grande, no fim de semana, né? Mas também tem contradições, por causa que muitas das famílias acham que as crianças vão seguir a carreira militar. Né? E seguir a carreira militar significa ascensão, né? Ou seja, tu vai ter um melhor salário, vai ter uma carreira, um bem-estar, só que isso não está colocado nem nos projetos nem no programa. Em compensação, os militares que estão trabalhando lá, o coronel da Marinha que está coordenando a escola recebe 10 mil reais, né? Um professor nessa mesma escola, trabalhando 40 horas, ganha em torno de 3.500. Né? E os soldados, agora tem 10, e agora a partir do segundo semestre vai vir mais 10, recebem em torno de 3.500, 4.000 reais para ajudar. A mesma coisa nas obras. Né? As obras de Porto Alegre, de Rio Grande, que nós moramos no extremo sul, até Porto Alegre, que estão duplicando as obras lá da Copa do Mundo, que começaram a fazer e não terminaram, os próprios militares que estão fazendo e certamente recebendo alguma dinheiro para esse trabalho extra, digamos assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Com quase 10 a 12 mil militares que estão trabalhando no governo Bolsonaro, esses pelo menos 5 mil e mais, se juntar as milícias e coisas assim, se tiver um sinal verde por parte do
Exército, as Forças Armadas que não vão intervir, as próprias polícias e as milícias podem fazer isso, como fizeram na Bolívia, né? E também em outros lugares. Então, esse é o quadro que está colocado aí. Eu acho que eles vão ter uma temperatura da situação, vão esperar, né, talvez para 2 de outubro e os desdobramentos agora no próximo período. Então, de certa maneira, esse papo aqui é muito importante porque, apesar de não ter uma conjuntura internacional favorável, alguns países aqui da Ásia, apesar da conjuntura, estão de ditadura, né, com um apoio subliminar dos Estados Unidos. No caso lá ficaria muito difícil, um país muito grande, mas até eventualmente reverter alguma coisa, muita gente poderá ser morta, perseguida e assim por diante, já que nesse período, depois do golpe da Dilma, eles recriaram toda uma estrutura de mapeamento aí dos grupos sociais. Há pouco tempo atrás, em 2020, 2019, 2020, o próprio Eduardo Bolsonaro, filho Bolsonaro, acabou publicando milhares de contatos e fotos e documentos de militantes antifascistas, né, quando começou um movimento de questionamento ao Bolsonaro ali em 2019, antes da pandemia. Então, é mais ou menos esse quadro, assim, para terminar, né, fazer uma propagandinha aqui do jornal que dá para acessar. Na primeira parte, a gente fez um texto aqui, dentro dessa ideia de pôr um Brasil sem conflitos, né, provocando justamente o que seria isso, né? Ou seja, é possível? A gente levanta essa questão. E depois o Horácio levantou aqui as asas da serpente. Uma série de... O governo Bolsonaro institucionalmente trabalha para garantir as condições materiais e de milícias para instaurar um Estado fascista. E relaciona uma série de ações, atos, assassinatos, mortes de indígenas, negros, militantes, sem terra, etc., neste período todo que vem construindo a ideia de transformar isso numa normalidade. É que nem o poema aqui, né? De que levaram uma pessoa, não dei bola, levaram o outro, e quando vieram me levar não tinha mais ninguém, né? Então é uma coisa de ir construindo, e a gente faz aqui uma comparação com nos anos 30 do filme do Ingmar Bergman, né? De como que foi o fascismo foi se construindo nesse período, né? E depois algumas coisas aqui sobre a educação, sobre a própria universidade, né? O assédio, que é um outro combate que estamos fazendo dentro da universidade, inclusive mobilização dos alunos contra professores, porque ser professor universitário no Brasil, fazer parte de uma determinada elite, digamos assim, né? Tanto salarial, mas também da estrutura, a relação de poder é muito forte. Então, anos e anos para problematizar esse professor, né, que tratava, não só assediava as meninas, mas também tratava os outros técnicos administrativos como seus funcionários, né? E a greve dos transportes públicos em Porto Alegre, em Rio Grande, no início do ano, que por sua vez era dona de uma família que fugiu aqui em 74. Uma família, uma parte foi para o Rio de Janeiro, tomou conta do transporte coletivo de lá, e outra parte foi para Rio Grande e construiu uma empresa que mais de 40 anos dominava o transporte na cidade, né? E por fim aqui as pesquisas que nós fizemos. Então, abri para quem quiser falar também alguma coisa, né, fazer perguntas e assim por diante.